Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou falar primeiramente sobre o Bitcoin Halving, que é um evento muito importante que vai acontecer aí para o Bitcoin em menos de 7 dias. Vou comentar também sobre o retorno financeiro do Bitcoin aí 2020, que já superou aí o retorno financeiro do ouro e da SP500, que são as principais aí ações das empresas americanas. Vou comentar também aqui do período chamado Nova Esperança aí, que foi na crise de 1929, que parece estar se repetindo aí em 2020. Eu acho que é uma análise muito importante de se fazer, porque a gente vai poder ver, estudar o passado para entender mais sobre o futuro. E por último, vou fazer uma análise aqui técnica do preço do Bitcoin. Então, fica ligado aí. Bom, primeiro falar aqui sobre o Bitcoin Halving, que é um evento que vai acontecer aí em menos de 7 dias. Para ser exato aqui, com um tempo de geração de bloco de 9 minutos, o Bitcoin Halving vai acontecer em 6 dias e 10 horas. Então, basicamente, a inflação do Bitcoin vai reduzir para metade, né? Então, a tendência é o preço aí, né, com mais escassez de Bitcoin, o preço aumentar. Só que a gente está no meio de uma crise financeira, né, com coronavírus, com impressão de dinheiro. Então, para os próximos dias vai ser muito interessante observar o preço do Bitcoin. Eu vou comentar também sobre um período que aconteceu lá na crise de 1929, chamado de Nova Esperança, que foi um período de 4 meses, que teve uma melhora significativa aí, né, do índice Dow Jones, só que praticamente foi uma falsa esperança. Né? Então, será que essa falsa esperança vai acontecer de novo? Então, isso é bem interessante aqui a gente ficar atento e estudar o passado, entender o passado, né? Para a gente poder prever melhor o que vai acontecer no futuro. Né? Então, esse evento aqui é muito importante para o Bitcoin. E vou falar também aqui agora sobre o Bitcoin, que basicamente já superou o retorno financeiro do ouro e da SP500. Né? Então, isso aqui é muito interessante de perceber. Né? E, André, por que isso está acontecendo? Por que o Bitcoin está superando aí o ouro e SP500? Basicamente, as pessoas estão percebendo que o Bitcoin é uma forma de você ter uma reserva financeira. Né? E a melhor explicação que eu encontrei para isso aqui está aqui no seguinte. Tá? Atualmente, a inflação do Bitcoin é de 3,6% ao ano. Em 6 dias, a inflação será reduzida pela metade, para 1,8%. Isso coloca a escassez do Bitcoin muito próxima à do ouro, que tem uma inflação de 1,6%. Isso significa que o preço do Bitcoin poderia chegar de 300 mil a 500 mil para corresponder o market cap do ouro. Então isso aqui é muito interessante de perceber, as pessoas estão vendo cada vez mais o Bitcoin como uma reserva de valor, né? E isso prova que o Bitcoin está aí, as pessoas estão vendo isso aqui e basicamente foi exatamente o que aconteceu no ano passado pelo mesmo período. Aqui então uma notícia aqui do bitcoins.com, né, de abril de 2019, mostrando que o Bitcoin, né, superou a Nasdaq, SP500 e o ouro em 2019. Então, basicamente percebe isso, né, que existem muitas pessoas falando, nossa, Bitcoin é loucura, você ter você investir em algo tão volátil, né? Mas a gente percebe que se a gente comparar o Bitcoin com algumas outras coisas, inclusive como óleo, que vocês viram que aconteceu, basicamente o Bitcoin não é ruim assim, né? Então isso é bem interessante de entender. E eu vou comentar aqui sobre a crise aqui de 1929. Vamos abrir aqui o gráfico. Bom, esse aqui é o índice da Dow Jones, que a gente percebe aqui, né? Aqui mais ou menos aqui no dia foi dia 12, né, não, foi menos aqui um pouquinho, dia 19 de fevereiro mais ou menos. Basicamente isso aqui despencou, né, chegou num valor mínimo aqui mais ou menos aqui no dia 19 de março, 20 de março mais ou menos. Deixa eu ver se consigo aqui melhorar um pouquinho. Dia 23 de março aqui, né, basicamente despencou aqui em um valor absurdo, né, num período de tempo muito curto. E agora está se recuperando. Né? Só que é interessante a gente perceber o seguinte, as empresas lá nos Estados Unidos não estão produzindo, não tem ninguém comprando. Né? Então, basicamente, a crise está acontecendo. Né? E essas ações aqui estão, as empresas estão, o valor de mercado delas estão subindo. Né? Então, assim, é muito curioso de ver isso acontecer, né? Que isso não deveria estar acontecendo tanto assim. Né? A tendência é subir mais.
o Federal Reserve nos Estados Unidos está imprimindo mais dinheiro para salvar essas empresas, né? Então a gente está vendo uma transferência de dinheiro, né, da classe média, das pessoas pobres que pagam seus impostos, transferindo para grandes empresas nos Estados Unidos. Então isso é uma coisa muito triste de ver isso acontecer, né? Então, e acontece toda hora, né? É uma coisa incrível isso ver acontecer. E então a gente percebe que está acontecendo isso aqui agora, exatamente essa crise acontecendo aqui. E se a gente voltar aqui no passado, abrindo aqui o gráfico aqui da Dow Jones, né, mais ou menos aqui foi em 1929, aqui, 30 de agosto de 1929, basicamente começou aqui a crise, né? Então basicamente despencou aqui muito, aqui em praticamente um período muito curto de tempo, né? Bem similar ao que está acontecendo agora, despencou. E teve esse período aqui de 4 meses mais ou menos aqui de novembro, 13 de novembro até mais ou menos aqui 16 de abril, né, 5 meses aqui, que foi chamado de Nova Esperança, né, que as pessoas viram, não, vai voltar, enfim. Né, só que olha só o que aconteceu após esse período aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui. Basicamente, a Dow Jones despencou aqui absurdamente, né? Então pode ver o gráfico aqui, basicamente aqui em maio mais ou menos aqui em maio de 1932, chegou no fundo do poço aqui, né? Então foi uma crise muito grande. Porque as pessoas que estavam aqui nessa época achavam que tudo ia voltar ao normal, tá? Então esse aqui foi chamado período de Nova Esperança, e que foi uma falsa esperança na verdade, né? Então se a gente perceber o que está acontecendo aqui agora com a gente aqui nesse período aqui em 2020, está acontecendo algo muito parecido, né? A gente percebe que houve uma queda enorme aí, né? As ações estão aumentando muito, com impressão de dinheiro, enfim, injeção de dinheiro no mercado, né? Só que a gente percebe que isso é uma injeção, é praticamente uma bolha ali que está acontecendo, né? E a tendência, na minha opinião, que eu acho que essa bolha ainda vai estourar. E isso vai refletir também no preço do Bitcoin, com certeza, como aconteceu aqui, né? Quando teve essa queda da Dow Jones aqui nesse período aqui, o preço do Bitcoin sofreu bastante, né? Então isso aqui é muito atento para ficar atento ao que está acontecendo, porque as pessoas estão, bom, Bitcoin Halving acontecendo, muita coisa interessante, os fundamentos do Bitcoin continuam os mesmos, né? Então, só que a gente tem essa crise financeira maluca acontecendo, né? Então é muito importante ficar atento, né? Na minha opinião, eu acho que o Bitcoin não vai chegar a valores assim, passar na faixa de $10.000, né? Eu acho que não vai acontecer, a não ser que realmente algo incrível aqui aconteça no mercado, que esse vírus aí, sei lá, se o coronavírus praticamente desaparecer, algo acontecer, algo mágico acontecer, realmente, se nada incrível acontecer, a tendência eu vejo que as coisas realmente de piorar, tá? Sem querer ser um pouco, né, ser pessimista, né? Mas eu acho que as coisas, a tendência são piorar, assim. Isso aqui para mim reflete muito o que aconteceu mais ou menos em 1929, e isso que para mim está acontecendo praticamente a mesma coisa. Só quero mostrar aqui então, né, de novo esse gráfico aqui do balanço aqui do Federal Reserve nos Estados Unidos, né? Então a impressão de dinheiro aqui, né, aumentando consideravelmente. Então isso aqui é importante entender, né? Quando o Federal Reserve imprime dinheiro, basicamente todas as pessoas que têm têm dólares guardados, você tem dólares no seu banco, os americanos que têm dólares, elas perdem poder de compra. O valor dos dólares delas praticamente, você tira o dinheiro delas e passa para outras pessoas, né? Você está dando dinheiro, basicamente Robin Hood ao contrário, né? Você tira o dinheiro das pessoas que trabalham, que guardam o seu dinheiro, e você dá para empresas ricas, né? Essas empresas inclusive não têm nem culpa, né? A Amazon, Google, Facebook, essas empresas todas, elas não têm nem culpa, né, disso tá acontecendo, né? Mas basicamente a Federal Reserve, o governo, enfim, tentando incentivar a economia, acaba prejudicando as pessoas que pagam seus impostos, que têm, né, classe média, enfim. Então uma transferência de valor enorme, e isso é muito triste ver. Isso vai acontecer direto, porque basicamente tem a centralização, né, da economia, da impressão, né, do dinheiro, do controle do dinheiro, gera esse tipo de coisa que é muito maléfica para as pessoas que realmente, né, classe média que paga os seus impostos. Então,
Isso vai acontecer sempre aqui. É bem importante entender essa questão aqui. E isso não acontece, por exemplo, com ouro e Bitcoin. Né? Não tem como você imprimir mais ouro ou você imprimir mais Bitcoin. Não tem algo centralizado ali que está controlando esse tipo de coisa. Então, por isso é muito importante você entender esse tipo de coisa. E eu queria saber muito a sua opinião aí. O que você acha que vai acontecer aí nas próximas semanas, no próximo mês? Você acha que basicamente esse período de nova esperança está se repetindo, similar ao que aconteceu na crise de 1929? Ou você acha que basicamente o mercado está voltando com tudo e tudo vai voltar ao normal? Então escreva no comentário a sua opinião aí, se você tiver alguma opinião, qualquer coisa que seja relevante, que no próximo vídeo aí eu posso até ler o seu comentário e vai ajudar bastante aqui para a gente poder trocar uma ideia. E também, se você estiver gostando do conteúdo desse vídeo aqui, não se esqueça de dar o seu like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? E aqui para fechar esse vídeo aqui, então, vou entrar direto na análise técnica aqui do Bitcoin. Então fiz alguns estudos aqui bem simples, tá? Basicamente, a gente percebeu aqui que na última semana aqui o Bitcoin ele praticamente superou aqui tinha esse triângulo aqui, um triângulo ascendente, né? A gente percebeu que o Bitcoin ele conseguiu superar aqui, saiu né, quebrou fora aqui desse triângulo. Se a gente perceber aqui também, né, se a gente fizer até um desenho aqui, houve fazer aqui um desenho aqui bem simples. A gente percebeu que o Bitcoin estourou aqui esse triângulo e chegou exatamente aqui né, dentro do valor esperado aqui, né? Foi um trade aqui muito bem executado aqui nesse período, tá? Então, eu analisei aqui basicamente fazendo um estudo aqui, né, dos principais suportes e resistências aqui do Bitcoin ao longo do tempo. Eu fiz esse retângulo aqui, esse retângulo aqui verde, né? E a gente percebe aqui, por exemplo, que ao longo do tempo o Bitcoin teve várias aqui suportes e resistências, né? Como você pode ver aqui, ó. Aqui basicamente tem uma resistência, né? Aqui tem um suporte, a gente tem suporte aqui também, né? A gente tem aqui também, aqui também mais ou menos tem uma resistência, aqui tem um suporte. Então a gente percebe que isso acontece várias vezes aqui ao longo desse período, né? Aqui tem uma outra resistência aqui também, né? Aqui outra resistência, né? Aqui um suporte, né? Então assim, isso acontece diretamente aqui, né? Aqui de novo também aqui, outra resistência, né? Então essa faixa aqui, né, desse triângulo aqui, na faixa mais ou menos de 9.200 aqui e 8.000, desculpa aqui de voltar aqui, 8.700 mais ou menos, é uma faixa muito crítica aqui para o Bitcoin, tá? E aqui eu desenho também nessa linha aqui rosa aqui, né? É a data que vai acontecer exatamente o Bitcoin Halving em maio de 2020, tá? Então a gente está no momento crítico aqui para saber o que vai acontecer, porque passando desse retângulo aqui, né, que o Bitcoin está aqui basicamente relutando aqui dentro desse retângulo aqui, né, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A tendência, se o Bitcoin, se ele passar aqui se ele estourar esse retângulo aqui, a próxima resistência dele vai ser nessa faixa aqui de 10.000, tá? 10.350 aqui mais ou menos. A resistência dele aqui nessa faixa de 10.350 dólares, né? Então isso aqui é bem interessante de a gente perceber, poder chegar aqui nesse gráfico. A gente percebe aqui de novo, né? A gente tem aqui de novo, vou tentar desenhar aqui para mostrar. A gente vê aqui, basicamente aqui, ó, né? A gente vê aqui também uma resistência, aqui uma resistência, né? Então essa faixa aqui mais ou menos aqui, ó, aqui também outra resistência, né? Então aqui a gente percebe também. Então a tendência o Bitcoin está nessa faixa aqui, né, de 10.350 dólares mais ou menos, tá? Então se ele passar dessa faixa aqui, 10.350, a tendência é o Bitcoin aí chegar também, de voltar, né, a subir aí para valores na faixa aí chegando a 20 mil dólares. Isso pode acontecer porque acima desse valor aqui não tem muita resistência, né, para o pessoal comprar, né? Quando o pessoal passa muito dessa faixa ali, a tendência do Bitcoin, o preço subir muito rápido, aí, como a gente viu, né, anteriormente. Né? Então isso é muito interessante ver. Mas por que isso aconteceu aqui, né? Vamos chegar aqui e entender um pouquinho mais por que isso
Por que isso aqui aconteceu? Se a gente olhar aqui essa linha aqui tá aqui, essa aqui ela é a média móvel de 200 dias, tá? Então a média móvel aqui é aritmética de 200 dias. Então o Bitcoin aqui estava se aproximando aqui, né? Mas tem um indicador mais importante aqui que isso aqui, que esse aqui, que é a média móvel, né, aritmética de 20 semanas. Deixa eu até abrir isso aqui, botar aqui semanas. Então a gente percebe aqui, ó, se eu botar aqui o indicador, só um momentinho. Aqui, ó. Então o Bitcoin, quando ele estourou essa média móvel aqui de 20 semanas, aqui que o Bitcoin explode. E mais ou menos nessa faixa aqui, essas duas médias se encontraram, né? Tanto a média de 200 dias, né, quanto a média de 20 semanas, eles se encontraram aqui, né? Então as pessoas viram que, pô, isso aqui realmente é um preço que você pode comprar o Bitcoin, é um preço seguro, né, de ter o Bitcoin, e só que, obviamente, né, quando isso ocorre, a tendência é o preço subir até a próxima resistência aqui, que ficou nessa faixa aqui, nesse retângulo que a gente acabou vendo aqui. Mas voltando aqui então para o gráfico aqui diário, só para a gente entender um pouquinho melhor, tirar aqui também essa indicador aqui de semanal, né, a gente percebe que também, se a gente olhar aqui o preço do Bitcoin aqui, lá para 2017, desenhando essa linha de tendência aqui de 2017, né, como a gente está aqui hoje, e desenhando também essa linha de tendência aqui, né, de suporte do Bitcoin, né, ao longo dos anos, né, a gente percebe que as duas formam esse triângulo aqui, tá? Esse triângulo aqui. Então, o que pode acontecer com o Bitcoin aqui, né, se tiver algum tipo de crise, né, eu vou desenhar aqui, o Bitcoin pode fazer exatamente isso aqui que está acontecendo, né? A tendência, com alguma crise, o Bitcoin pode cair aqui, né, para uma faixa de $5.000 mais ou menos, voltar, né, e fazer isso aqui, né, por um período ainda, né? Porque se ele estourar essa linha aqui, estourando essa linha aqui basicamente essa linha de resistência aqui, se o Bitcoin estourar isso aqui, sair dessa tendência aqui, ele pode chegar aí, passar de 10 mil, né? E chegar então rapidamente voltar lá para o patamar de $20.000. Então isso aqui é bem importante da gente entender, né? O que vai acontecer agora vai depender muitas coisas também do mercado, né, que a gente está acompanhando com a crise aí. Então basicamente aqui uma análise bem simples mostrando aqui que o Bitcoin, o que pode acontecer com o preço aqui, tá? Então a gente tem que ficar atento com o halving, né? Mas também o mercado aí com a crise, isso pode diretamente afetar aqui o preço do Bitcoin. Então o que vai acontecer aqui a gente não tem como saber, né? Mas é bom ficar atento aqui com essas linhas aqui de suporte e resistência, né, para a gente poder prever aqui que pode ser que aconteça, que o Bitcoin caia ainda, né, caia ainda mais na faixa de 5 mil, isso pode acontecer, né, mas caso isso aconteça, a tendência é voltar a se recuperar aqui, né, novamente. E se passar aqui nessa faixa de $10.000, aqui, 10.300, eu acredito que o Bitcoin possa de novo voltar aqui na faixa de 20 mil bem rápido, tá? Então essa aqui foi uma análise bem simples aqui do preço do Bitcoin, para a gente poder entender alguns fatores importantes aqui. Então se você gostou do vídeo aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e eu vejo você na próxima.